Olá! Em 5 de junho foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. E por isso o Conexões de hoje traz algumas temáticas que impactam o meio ambiente diretamente, como os códigos florestais nacional e estadual. E para falar sobre esse assunto, o programa traz Cristiane Silva e Souza, que é gerente de Flora da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Olá, muito obrigada pela presença. Olá. Bom, e também contamos com a presença de Luiz Zarref, que é militante do MST e também doutorando em Geografia no Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Muito obrigada pela presença também. Olá. Bom, mas antes de começarmos o debate, você confere uma matéria especial sobre esse assunto que trata sobre o Código Florestal Nacional e Estadual também. O Código Florestal é um conjunto de leis que dispõe sobre a proteção à vegetação nativa. No Brasil, um novo código entrou em vigor com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. O projeto tramitou durante 12 anos na Câmara dos Deputados e colocou em disputa os interesses dos ruralistas e dos ambientalistas. Para a professora de Engenharia Florestal, Cibele Barreira, o novo código vai acarretar perdas que não poderão ser recuperadas, principalmente por causa da anistia aos produtores que desmataram áreas de preservação antes de 22 de julho de 2008. Recentemente saiu um artigo na Science falando exatamente sobre as áreas que deveriam ter sido ou deveriam ser recuperadas porque foram desmatadas antes de 22 de julho de 2008 e não serão. Essa perda, ou esse passivo que não será recuperado, ele gira em torno de 58% das áreas que deveriam ser recuperadas. Então, esse é um número muito significativo. Eu deveria recuperar 100%, 58% não serão, porque foram as áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008. Quando eu deixo de recuperar essas áreas, eu também deixo de sequestrar carbono, por exemplo. E hoje isso é uma moeda interessante no comércio externo. Ou seja, os países querem comprar de países que preservam ou que têm uma lei que preserve ambientalmente. A partir do momento que eu tenho essa anistia, tenho perda dessas áreas recuperadas, eu tenho problemas aí. Outro ponto destacado por ela é que seria equivocada a desculpa de que a recuperação de áreas nativas vai atrapalhar a agropecuária, já que apenas 1% da área a ser recuperada está ocupada por plantações. Já a posição da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás a respeito do Código Florestal Brasileiro é bem diferente. O novo código ele traz justamente isso, são medidas e os valores que vão manter a preservação do meio ambiente e não inviabiliza a produção. Hoje a gente não fala em expansão de novas áreas, tanto que o último dado, o último censo do IBGE, ele mostra que as propriedades do estado de Goiás têm uma média de 34% preservado, ou seja, além dos 20% da reserva legal e uma média de 14% de APP por propriedade. Assim como no âmbito federal, o estado de Goiás aprovou uma nova legislação ambiental. O estado foi o primeiro no Brasil a colocar em vigor um código em consonância com o nacional, a partir da Lei 18.104, sancionada em 18 de julho de 2013. E a grande vantagem que a gente vê em relação a ele é toda essa questão da insegurança jurídica que vivia o produtor, quando a gente teve o nacional aprovado e o estadual muito distante do que dizia a realidade do nacional. Hoje o produtor, com a regulamentação já do CAR, que aconteceu na semana passada, o produtor está protegido perante o que a legislação prevê. O que isso quer dizer? Hoje, a pessoa que está inscrita no CAR, ela já emite um recibo que diz que ela já declarou toda a questão ambiental dela. Isso, se ela não tem nenhum passivo ambiental, o recibo já é direto, ele já está regularizado. Se existe algum passivo ambiental que essa pessoa precisa estar se adaptando, ela já vai também aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Com esse programa, são estipulados os prazos e as metas para que essa regularização seja concluída. Então, com isso, é uma ferramenta que o produtor tem para quando qualquer agente de fiscalização ou o próprio batalhão for na propriedade dele, é um recibo que ele pode comprovar que ele já está com as suas informações declaradas. Na análise da professora de Engenharia Ambiental, o Código Florestal Estadual é apenas uma réplica do nacional. E um dos únicos pontos positivos nos dois é a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental. A gente vem desde 2012 numa situação de ter que regulamentar, por exemplo, o CAR.
E ele veio regulamentado por um decreto agora no dia 5 de maio. Então, a gente já teve o primeiro avanço, porque essa era a parte interessante do Código Federal. A outra questão interessante era o plano de regularização das propriedades rurais, que faz parte, inclusive o CAR faz parte desse plano de recuperação, e, dentro disso, o pagamento por serviços ambientais. Então, esse é a parte boa do Código Federal e que começa agora a caminhar. A gente vinha nessa expectativa de quando isso ia acontecer, então ele começa a acontecer a partir de agora. Bom, então, para começar, Cristiane, você, representante de um órgão estadual de meio ambiente, gostaria que você fizesse uma avaliação desses 2 anos do Código Florestal Nacional, aprovado em 2012, e também de 1 ano do Código Florestal Estadual, que foi aprovado no ano passado. Como é que você avalia as consequências dessas 2 legislações para o meio ambiente? Bem, o Código Florestal Federal, o 12.651, publicado em maio de 2012, ele representou um retrocesso ao meio ambiente. Retrocesso esse, bem claro, nas injustiças ambientais. Uma delas é a recuperação da APP de forma diferenciada, de acordo com o tamanho do imóvel. A reserva legal para alguns proprietários em alguns imóveis, ela vai ser de forma diferenciada também. E até mesmo nós temos a questão das áreas consolidadas. Áreas essas que são aquelas degradadas anterior a 22 de julho de 2008. Todos que tiveram alguma degradação em seu imóvel anterior a essa data terão as multas anistiadas. Pensando dessa forma, contraria a Constituição, né, quando fala no artigo 225 da Constituição Federal, em que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Que ambiente é esse em que a gente está acabando com nossos biomas? Mozarref, você também concorda? Acho que é importante a gente situar, Camila e Cristiane, o Código Florestal em uma grande investida do agronegócio, ou seja, do capitalismo no campo, contra todas as legislações conquistadas pelo povo brasileiro. Então, junto com o Código Florestal, o agronegócio também quer destruir a legislação indígena, quer liberalizar a legislação sobre agrotóxico. Então, tem uma grande investida, de fato, do agronegócio. Então, concordo com a Cristiane quando ela diz que o Código Florestal aprovado recentemente é um grande retrocesso. E qual que é o principal objetivo na mudança desse código? A senadora Cátia Abreu sempre fala da segurança jurídica da propriedade privada no campo. A mudança do código foi justamente o contrário, causar um estado de insegurança jurídica. Por quê? Pela Constituição é muito claro que o meio ambiente você não pode retroagir. Você não pode, porque senão a pessoa faz um mal ao meio ambiente e vai apostar que logo na sequência ela vai ser anistiada. Com a mudança do código e as novas datas, como 2008, por exemplo, você causa essa sensação de que sempre quem fez o errado vai ser beneficiado. Então, essa insegurança, o reflexo principal dela, por exemplo, foi o estouro do desmatamento. Em 2013, o desmatamento no Brasil aumentou em 28%. Por que isso? Porque agora os grandes proprietários se sentem autorizados. Não, eu vou desmatar porque daqui a 1 ano nós podemos mudar novamente o código. Então, acho que esse é o principal elemento que nós temos que ter em mente. O Código Florestal é uma derrota ambiental, social da sociedade brasileira em um período em que o agronegócio, dizendo que traz dólares para o país, está na realidade retomando o caráter colonial do Brasil, o caráter de produzir só soja, cana e milho. Né? Isso ficou claro, né, no momento em que anistiou esses que degradaram anterior a 2008, o código, tanto federal quanto estadual, eles simplesmente beneficiaram aqueles que degradaram. Quem preservou está sendo punido, que hoje tem que manter. Aqueles que não preservaram pode usar toda a propriedade, seja na agricultura, pecuária ou outro fim. Tanto é que ultimamente tem se chamado inclusive de código para uso da terra, não é Código Florestal. Porque o Código Florestal, é importante que a gente saiba disso. O Código Florestal é uma conquista fundamental. Por quê? Porque o Código Florestal diz pode ter propriedade privada no Brasil, mas toda propriedade privada tem que reservar uma parte dela do manejo sustentável, da reserva legal, da APP, da área de preservação permanente. Então o interesse da sociedade está acima dos interesses individuais. Né? A tentativa da bancada ruralista do agronegócio é justamente cada vez fragilizar mais esses institutos. Cristiane, e já foi possível constatar
que muitos proprietários desmataram antes de 2008 e agora vão estar abonados, não vão receber multas, não vão receber punição, não vão ter que refazer essa mata? No estado de Goiás, nós temos em torno de 150 mil propriedades. Dessas 150 mil propriedades, nós temos em torno de 70% de pequenas propriedades. Nessas pequenas propriedades, já foi constatado que a maioria deles degradaram anterior a 22 de julho de 2008, ou seja, não vai ter reserva legal na forma integral, né, que em Goiás é 20% ou 35% do imóvel rural, e as APPs elas vão ser recompostas de acordo com a escadinha, né, 5, 8, 15 metros, e não de acordo com a largura do rio. Então, boa parte deles degradaram anterior a 2008 e estão sendo anistiados. Agora, é importante também, porque os pequenos de fato têm essa mudança, mas também os grandes se beneficiam. O estudo do IPEA, e outros estudos feitos, e agora um inclusive publicado na Science, mostram que essa anistia está em ordem de 30 a 40 milhões de hectares em nível nacional. Então nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de assumir, que o povo brasileiro está assumindo a anistia que alguns poucos fizeram desmatamento em muito, só para a gente ter uma ideia, hoje a área toda agrícola, com produção de soja, de cana, ela está em torno de 64, 65 milhões de hectares. Então nós estamos falando mais da metade disso vai ser anistiado. Ou seja, eles vão poder plantar monocultura, jogar agrotóxico em cima dessas áreas que deveria ter floresta, que deveria ter manejo sustentável. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta no próximo bloco continuando a discussão sobre os códigos florestais estadual e nacional. Não saia daí.